Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós e possamos estudar a Bíblia e compreender o que é verdade. Já que chegamos no tempo do fim, aproxima-se a volta do Senhor Jesus Cristo. E o tempo agora é de que todos sejam pesquisadores da Bíblia. Precisamos, de fato, compreender o calendário do Senhor. Deus tem chamado o seu povo a encontrar-se com a verdade e conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. E santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. E o conflito final dos últimos dias envolve o calendário de Deus. Queira você acreditar ou não, mas envolve. E por isso as igrejas, a Igreja Católica está buscando reunir suas filhas para a unificação. Esta é a maneira que a igreja está fazendo. Que desta maneira vai se reunindo e formando um só corpo. Não importa qual seja a sua crença, não importa se você seja budista, não importa que você seja muçulmano, não importa que você seja católico, não importa que você seja protestante, adventista, judeu, de alguma crença filosófica oriental, não importa. O nosso Deus é o mesmo, é a bandeira estabelecida dentro do eucomunismo, ecumênico. Essa é a função que tem ocorrido dentro do sistema católico. Então haverá, de um lado, uma unificação religiosa, defendendo os mesmos princípios da Igreja Mãe. E haverá, do outro lado, um pequeno remanescente defendendo a palavra de Deus e sua verdade. Sempre foi assim, e sempre será até a volta de Cristo. Quando Martim Lutero saiu de dentro da Igreja Católica, ele era considerado um herege, era considerado inimigo da Igreja. Mas quem tinha razão? Martim Lutero ou a Igreja Católica? Quando Cristo saiu com seus discípulos da igreja judaica, quem estava certo, Cristo com seus discípulos ou a igreja judaica? É preciso nós entendermos que a igreja de Deus sempre ela foi e será triunfante. A igreja de Deus permanece, o seu povo, mas que são fiéis à verdade. E por isso, agora, nos últimos dias, só existirá um povo, não a igreja denominacional, pois o terceiro anjo está selando o povo em grupo. Esta é a pura verdade. A mensagem de Deus agora separa o joio do trigo. E essa mensagem tem sido trazida para que as pessoas compreendam o calendário de Deus. E o calendário criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um calendário criado para adoração dos deuses pagãos. O domingo adora o sol, o segundo a lua, terça é Marte e assim por diante. E o sábado católico não é o sábado bíblico, em que todas as denominações religiosas estão guardando no mundo inteiro, seja muçulmano, seja adventista, seja judeu, seja protestante, guarde esse mesmo calendário. E todos defendem essa mesma crença. Em vez de voltar para as Escrituras, examinar a Bíblia e conhecer a verdade bíblica, prefere seguir o homem do pecado, o filho da perdição. Por isso o tema de hoje, o terceiro anjo derruba a Babilônia e suas filhas, porque caiu a grande Babilônia. A mensagem do terceiro anjo ela traz esta verdade eminente para que todos possam compreender. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, fala daqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem de fato. Porque a Bíblia deixa bem claro que o calendário do Senhor, os dias, são estabelecidos pela lua. De uma lua nova a outra lua nova são 30 dias. Pois nós temos aqui em Apocalipse capítulo 11, 42 meses, que dá o equivalente dos 1.260 dias, ou 1.260 anos, que desde que o papado subiu ao poder, no ano 538, e quando houve sua queda, em 1798, quando foi levado cativo para a cidade de Valência, o Papa. Depois a Igreja Católica sobe ao poder, mas não agora com poder civil, apenas com poder religioso. Mas agora ela está trabalhando, ela está unificando novamente o seu corpo eclesiástico, unindo suas filhas novamente à sua mãe. Se Martim Lutero ressuscitasse hoje e visse a que condição chegou os protestantes de hoje, ele protestaria contra o protestante. Se João Hus ressuscitasse e visse a condição em que se encontra as igrejas hoje, ele protestaria contra esse erro. E assim todos os nossos pais da fé que lutaram pela liberdade religiosa, pela verdade bíblica, vendo que a religião dia após dia se corrompe,
dia após dia se unifica ao mundo e afasta de Deus. Quando a própria Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. É lamentável o que nós nos encontramos. Então, como pode as igrejas que diz que ama Cristo, ama a sua verdade, aceitam um calendário de adoração a deuses pagãos, começando com o mês de janeiro, que é a adoração ao Deus de duas caras? É o Deus em que tem sido adorado no mês de janeiro. Então, assim nós temos visto que a igreja, após tempo, segue um calendário que não é o bíblico. O calendário de Deus é baseado pela lua. Portanto, a lua ela rege a semana, meses e também o ano. Esse é o calendário lunar. E o povo de Deus, inclusive o trabalho do sacerdote, era trocado todos os sábados. E era 24 grupos de sacerdote. E cada sacerdote trabalhava 2 vezes por ano, somando um ciclo de 48 semanas bíblicas, que dá o total de 360 dias. Era o período do ano bíblico. Enquanto o calendário católico gregoriano, feito no ano 1582, ele tem justamente 52 semanas, totalmente diferente do ensino da Bíblia. Se o Senhor Jesus diz que a Bíblia é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo 119, verso 105, e se o Senhor Jesus diz que vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque se conhecesse não cometeria tal erro, se o Senhor Jesus Cristo diz que examina as Escrituras, que cuida de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, então o erro está justamente nas pessoas que não buscam examinar a Bíblia, porque os mesmos anos e meses que foi vivido na época de Noé, é os mesmos meses que devem ser vividos nos dias atuais. Pois nós encontramos aqui no livro de Apocalipse 42 meses, nós encontramos no livro de Gênesis, que na época de Noé, que completou, Noé tinha 600 anos, e no segundo mês, no dia 17 do segundo mês, começou a chover. E todas as fontes das profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. A Bíblia diz que no sétimo mês, no dia 17 do sétimo mês, a arca descansou sobre o monte Ararat. Diz aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4. E as águas pouco a pouco retiraram da terra. E no fim dos 150 dias, as águas haviam diminuído, e no 17º dia do sétimo mês, a arca encalhou sobre as montanhas do Ararat. Se ela começou a chover no dia 17 do segundo mês, e terminou no dia 17 do sétimo mês, então nós temos 5 meses. E 5 meses dividido por 5, nós temos os meses com 30 dias. Então os meses bíblicos na época de Noé eram de 30 dias. Porque os meses de hoje nós temos com 28, 29, 30 e 31. Não há uma discrepância, não há um erro nisto. Não é necessário que nós recorramos à Bíblia para obedecer o calendário de Deus? Como pode o calendário católico comemorar-se o primeiro mês do ano católico, basicamente dentro do 10º mês do calendário bíblico? Começa o primeiro ano do mês, do calendário gregoriano, dentro do 10º mês do calendário bíblico. Porque o calendário do Senhor, o calendário de Deus, começa o mês entre março e abril, o primeiro dia do mês. Na lua nova, entre março e abril, começa o calendário do Senhor. Enquanto se comemora o calendário, o primeiro mês do calendário, em janeiro, dando uma diferença de quase 3 meses, aproximadamente. Então, há erro nisso. Talvez as pessoas dizem que não há importância. Há importância, irmão, porque o conflito final agora é o calendário de Deus. De um lado haverá um poder buscando a adoração da guarda de um domingo, como dia de descanso, dia verde, para diminuir o aquecimento global.
De outro lado, tem um terceiro anjo advertindo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, que é a aceitação desse dia, vai beber da cólera da ira de Deus. Como está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Então é preciso que cada um tome as suas decisões. Não podemos aceitar um calendário que não esteja em harmonia com os princípios do céu. A Bíblia diz que o calendário de Deus começa com a lua nova. O calendário gregoriano não tem no seu registro o início do mês com o que Deus deixou na criação. Pois em Gênesis, capítulo 1, verso 14, Deus diz que deixou as luminárias para definir dias, meses e anos. A lua ela faz a medida dos meses, a medida da semana e também do ano. O sol conhece o seu acaso. Nós temos que compreender que o trabalho do sol, o ciclo do sol, ele trabalha em harmonia também com os princípios das Sagradas Escrituras, de acordo com o seu estabelecimento. Mas quem mede o tempo é a lua. A lua mede a semana, por isso Deus deixou. Cada semana lunar é uma semana lunar, ela corresponde, às 4 semanas corresponde 30 dias. Então nós temos que respeitar a Bíblia dentro desse contexto. E é tão claro que diz a Bíblia Sagrada que é importante nós entendermos isso. No livro de Daniel, capítulo 7, diz que esse inimigo de Deus, ele ia alterar o calendário. Ele iria mexer no calendário de Deus. E desta maneira o mundo inteiro tem abraçado esse calendário. Seja o hindu, seja o chinês, seja as religiões, ou seja também as nações. Todos têm abraçado o calendário gregoriano, como se fosse o calendário bíblico. Mas no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, nos diz o seguinte: esse reino é diferente, falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos, tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. A palavra idã, ela significa anos. Um ano é o idã, 2 tempos seria 2 idã. E meio tempo, a metade de um idã, ou a metade de um ano. Então, dentro da palavra hebraica significa isto. Então, nós precisamos muito compreender o que a Bíblia quer nos ensinar. Então, está nos alertando e nos ensinando o que significa a palavra idã. Então, esse poder haveria de perseguir o povo de Deus durante um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Ou seja, um idã 360 dias, 2 idã 720 dias, é mais a metade de um idã 180 dias, que dá o prefácio de 1260 dias ou 1260 anos profético. Essa mesma condição apresenta também em Apocalipse, capítulos 13, versículo 2, diz que a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como de urso e a boca de um leão. E o dragão passou a besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Você nota que esse poder religioso que se levanta aqui, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, ela carrega todos os ensinamentos das nações pagãs. Observa bem, a semelhança dela era de um leopardo. O leopardo significava a filosofia, a crença também da Grécia, da antiga Grécia. Também diz que os pés dela eram como de um urso, que simbolizava o poder que vinha, que eram os medos e persa. Também carregava suas crenças e sua filosofia. E a boca de um leão, que carregava a filosofia da antiga Babilônia. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é baseada a sua crença sobre a filosofia gregoriana, sobre a filosofia paganista. Tem a crença de Babilônia, tem as crenças dos medos e persas, tem as crenças também baseadas nessa mesma proporção da antiga Grécia, formando então sob o poder romano, formando então a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque cada império que dominava o outro sempre carregava alguma característica que ela tinha. Quando os medos persas conquistou Babilônia, ela carregou as características de Babilônia.
Quando, quando a Grécia conquistou os Medos e Persas e Babilônia, ela carregou a característica dessas nações. Quando Roma conquistou esses impérios, ela carregou também as suas características, suas filosofias, suas crenças, e desta maneira ela foi se multiplicando. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pegou o sobrenome romano, ela passou então a ter essa característica dessas religiões pagãs. Por isso, quando você estuda o calendário, as festividades comemoradas nos dias desses calendários são deuses pagãos, adorados por essas nações antigas, que era adicionada à sua crença e à sua fé. Os dias, a adoração ao Sol, à Lua, às estrelas, a Marte, a Vênus, a Saturno. Era a adoração que essas nações pagãs tinham às suas crenças. É por isso importante que você estude a Bíblia. Mas disse algo importante, que também aqui no livro de Apocalipse diz o seguinte, no versículo 5 do Apocalipse 13, a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes, blasfema, ele foi transmitida a autoridade de realizar sua obra por 42 meses, ou seja, 1260 anos, que foi do ano 538 a 1798, quando a igreja foi levada em cativo, o Papa foi levado em cativeiro para a cidade de Valência. Foi quando foi golpeado a Igreja Católica do seu poder civil. Quando a França fez esse trabalho, tirando assim o poder da Igreja Católica como uma que estabelecia tanto o poder civil como o poder eclesiástico. Mas a profecia diz que ela vai voltar ao poder. De fato está acontecendo isto. Ao pouco ela está unindo com suas filhas, que ao longo dos anos haviam sido separadas. Hoje nós encontramos a Igreja Católica fazendo seus encontros ecumênicos, unindo todas as denominações religiosas do mundo inteiro. Não importa qual seja a sua crença, não importa se você seja umbandista, não importa se você seja protestante, não importa se você seja adventista, muçulmano, não importa se você seja judeu, o nosso Deus é o mesmo, é estabelecido esta crença, chamando a unidade de fé, pela qual que Cristo nunca permitiu. Jesus disse que não veio trazer paz na terra, mas a espada. Ele veio separar o joio do trigo. Cristo, a sua mensagem, não traz unificação das trevas com a luz. Não se mistura óleo com água. A verdade de Deus é única. Então, quando as igrejas defendem os mesmos princípios, as mesmas ideias, está unificando ao príncipe das trevas, não a Cristo. Quando as pessoas se unem em prol do erro. Porque os que defendem a verdade do príncipe Emanuel têm que defender os princípios eternos, a palavra do Senhor como de fato ela é. Por isso diz a Bíblia Sagrada aqui, notei que sua cabeça, a cabeça da besta, parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. E andaram todos, também começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso tem acontecido. Todos estão adorando o sistema católico apostólico romano papal. Todos estão adorando. As igrejas estão participando dos concílios, as reuniões das igrejas, se unificando cada vez mais. Todas as religiões aceitando seus ensinos, suas doutrinas. E aqui tem algo importante, diz assim, o pontificado de Francisco distancia entre as igrejas católicas e as igrejas evangélicas. Tem diminuído durante a Jornada Mundial da Juventude. O pontífice rezou com um pastor fiéis da Assembleia de Deus, o Pai Nosso, quando visitava a comunidade de Manguinhos. Foi o líder protestante que quis esperar o Papa em frente ao seu templo. Um pastor pentecostal, acompanhado de sua família e um grupo de fiéis, desligaram-se da Igreja Assembleia de Deus em Tucson, no Arizona, Estados Unidos, e se converteram ao catolicismo, passando a seguir os ritos bizantinos.
Se nós notamos o que diz as Sagradas Escrituras, diz mais aqui ainda. Alexandre Compel diz: os estabelecimentos de adoração, ora em uso pela cristandade, aumentados e o sentimento por sua respectiva e volumosa confissões de fé, constituindo os eclesiásticos, não são as igrejas de Jesus Cristo, mas as filhas legítimas da mãe das meretrizes, a igreja de Roma. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É a pergunta que faço a você. Amigo, não há unidade entre a luz e as trevas. Não pode a igreja de Deus, ela está unida àqueles que não amam a verdade. Por isso Deus tem sincero dentro de todas essas denominações. E agora que a verdade está sendo apresentada, Deus tem chamado os seus sinceros: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Deus tem sincero dentro da igreja católica? Tem. Do protestantismo? Tem. Dentro do adventista? Tem. Dentro dos muçulmanos? Tem. Dentro do espiritismo? Tem. Deus tem sincero em todos os lugares. Mas é ordem de Deus que esse sincero saia dentro delas, porque elas se corromperam por completo. Elas agora se uniram em um só propósito: guerrear contra Deus e sua verdade, aceitando tudo o que a Bíblia é contrário. Enquanto as igrejas elas ainda permaneciam algum ponto de verdade, Deus os suportou. Mas quando chega agora que elas rejeitam toda a verdade do Senhor, Deus não pode suportá-la mais. Então vem a condenação, porque encheu o copo da taça da ira de Deus. E será derramado sem misericórdia sobre toda a humanidade. Assim como Deus foi paciente durante 120 anos com os antediluvianos, assim como Deus foi paciente com Jebuseu, com todas as nações pagãs, até que chegou o momento do extermínio, assim como Deus foi paciente com o Egito, até que Deus veio e destruiu o faraó com todo o seu império, assim também agora o Senhor Jesus está voltando. E vai vir a destruição sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que rejeitam a sua verdade, os seus mandamentos. Por isso o terceiro anjo está selando o seu povo, chamando o seu povo ao encontro real com Deus, inclusive a guarda dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus. Essa é a importância que você possa compreender. Terá algum vídeo no final desse estudo mostrando o encontro ecumênico e opiniões das religiões referente às suas crenças, unificando-se com a Igreja Católica num só ponto de vista. Aparentemente parece ser belo, mas o que Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. Desta maneira engana a humanidade, e aqueles que não estudam a Bíblia serão levados ao engano e à mentira. Pare e pense nisso, querido amigo e irmão. Estude a palavra de Deus, analise e tire as suas conclusões. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por tua bondade e misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos ajude a te servir melhor. Salve nossas famílias, nossos amigos e irmãos, é o que eu te rogo e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido amigo e irmão, se esse estudo tem algum valor para você, compartilhe, dá o seu like e ajude que essa mensagem alcance os corações de mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e que você possa fazer uma pesquisa na Bíblia e examine a palavra de Deus por amor de Cristo. A paz seja contigo. Está voltando. Hoje nós trazemos uma notícia super profética, digamos assim. É que o Papa Francisco e o pastor americano Rick Warren, aquele que escreveu 40 Dias com Propósito, vão liderar uma reunião ecumênica global. Escute isso aqui. O Papa Francisco vai anfitriar uma conferência ecumênica global, onde vão estar presentes líderes muçulmanos, pagãos e os que defendem a união do cristianismo com o islamismo, que é o Crislam.
E o fundador desse movimento é o pastor Rick Warren, ele que é líder da igreja na Califórnia, Saddleback Church. O site oficial diz que essa reunião ela tem um suporte da Congregação para a Doutrina da Fé e tem outro suporte também, é patrocinada também pelo Conselho Pontífico da Família e pelo Conselho de Diálogo Interreligioso e pelo Conselho da Promoção da Unidade Cristã. Na conferência vão estar presentes, agora dia 17, vão estar presentes no Vaticano, mais de 30 palestrantes de mais de 20 países. De acordo com o Serviço de Notícias Católica, aqueles que professam a fé judaica, islâmica, budista, hinduísta, Jaina, Shasana, que eu nunca ouvi falar, taoísta e a religião Sikh, vão estar presentes tanto quanto os líderes católicos e aqueles que professam o cristianismo. Qual a importância profética desta notícia? É porque já se está desde algum tempo se trabalhando para uma unificação de todas as religiões, cada qual com o seu Deus, unidas em um ponto comum. Em 1989 houve um encontro desse em Assis, ainda com o Papa João Paulo II. Na Eco 90, em 92, aqui no Brasil, também houve um encontro desses líderes, e isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, para que haja uma unificação de todas as religiões. Isso sim que é o ecumenismo. Várias religiões juntas, cada qual com o seu Deus, mas juntas naquela salada religiosa. Então isso é importantíssimo, porque em pleno 2014 já estão querendo unificar de vez todas as religiões. E quem quer estar à frente dessas religiões? O Vaticano. Então fique alerta, porque as profecias estão correndo rápido. Está aí uma conferência ecumênica global, em torno de unir todas as religiões num pacote só. Não interessa o Deus que cada um professa. O interessante é que todas vão estar juntas. E o anticristo ele vai promover, ele vai ser o líder de uma religião que ele vai ser o líder principal. Mas nós já estamos vendo o interesse desses líderes religiosos em se unirem. E isso é altamente profético. Por isso, fique ligado no que está ocorrendo em nossa volta no mundo, porque Jesus está voltando. Nesse fim de semana, católicos e evangélicos de várias partes do Brasil e do mundo se reuniram no Rio de Janeiro, onde aconteceu a segunda Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um. O evento aconteceu no Mosteiro de São Bento, com o tema Chamados a Conservar a Unidade pelo Vínculo da Paz, retirado da Carta de São Paulo aos Efésios. A conferência é uma iniciativa de católicos em parceria com evangélicos de diferentes denominações do Brasil e de outros países. É muito importante, muito significativo para esse tempo que nós estamos vivendo. É a unidade dos cristãos entre católicos e evangélicos que estamos vivendo, convivendo nessa realidade. Todos dedicados ao serviço da unidade do corpo de Cristo e com o propósito de restaurar a comunhão da igreja e, consequentemente, a comunhão plena. Porque Jesus não morreu na cruz para salvar a Igreja Batista, para salvar as pessoas católicas, mas para todos. Ele tem um coração de Pai. Nosso Pai tem um coração para todos, para toda a sua igreja. Uma aliança espiritual baseada em 4 princípios: respeito à identidade, eclesialidade, não proselitismo e a busca da unidade como dom do Espírito. Estes princípios são fruto da experiência entre irmãos vivida no Espírito Santo para realizar o mandamento do amor ensinado por Jesus. Que sejam um para que o mundo creia. Até assim, fazendo eco à voz do Papa Francisco, que não só fala, mas pede que nós estejamos juntos, que a gente possa viver a cultura do encontro, a cultura do diálogo, porque precisamos caminhar na direção da comunhão, mesmo na diversidade. Entre as comunidades participantes está a Coração Novo, que tem a reconciliação cristã como apostolado. Nós
temos sentido sede, nós somos cristãos, católicos e evangélicos, que temos sentido essa mesma sede de Jesus, que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor. E por isso a gente tem se relacionado, ao longo de muitos anos, de algumas décadas, nós temos nos relacionado. Mas nesse tempo específico, o Senhor tem nos movido a congregar, a estar juntos por um tempo de oração na presença dEle. Ao todo, foram 4 dias de palestras e momentos de oração e partilha. Uma prova de que a unidade entre católicos e evangélicos continua a dar passos importantes em direção a um só Espírito. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.